Já parou para pensar nossa bizarra especialidade em ouvir e ignorar? Existe um fenômeno que a filosofia chama de acrásia, agir contra o nosso melhor juízo. Se o seu pai terreno lhe dá uma instrução, você entende a autoridade, peso biológico e o respeito social o impelem à submissão. Mas quando o arquiteto da existência fala, nós subitamente nos tornamos sofisticados, diplomata, abrimos uma mesa de negociação com o Eterno, porque tentamos corrigir os planos de Deus com os nossos rascunhos borrados. A verdade é que não sofremos o déficit de entendimento, sofremos uma hipertrofia do eu. Somos, como diria Santo Agostinho, seres curvados sobre si mesmo. C.S. Lewis foi cirúrgico ao dizer que, no final, existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Onde o seu coração se ancora neste momento? Vivemos na era da autodeterminação, onde ser livre é o dogma supremo, mas lemos a escritura tentando encaixar o absoluto na nossa rotina medíocre, quando o convite para mergulhar a nossa finitude na eternidade dele. Jeremias 10:23 ecoa como um lembrete antropológico. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Se não temos o poder sobre o próximo batimento cardíaco ou sobre o minuto que sucede este suspiro, por que insistimos em tomar o leme da alma? A obediência cristã não é uma masmorra, é o trilho. O trilho limita o trem? Sim, mas sem ele, o trem não ganha liberdade, ele ganha um abismo. O trilho é o que permite ao trem cumprir o propósito para o qual foi forjado. Fora da vontade de Deus, não somos livres, estamos apenas à deriva, esperando a colisão. E agora eu vou te mostrar os 7 hábitos para você ter uma obediência correta com Deus, ok? Primeiro ponto, o reconhecimento da insuficiência metafísica. Primeiro passo para a obediência é a falência do orgulho intelectual. É preciso admitir que a nossa visão é míope e fragmentada. Como disse Blaise Pascal, o último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que ultrapassam. Obedecer exige aceitar que o capitão conhece o oceano em profundidades que a nossa bússola quebrada sequer consegue mapear. Provérbios 3:5 ordena: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. 2. A mortificação das afeições desordenadas. A obediência exige o que a tradição mística chama de purgativa. É a compreensão de que os desejos da carne são como água salgada. Quanto mais se bebe, mais a sede nos consome. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:13, é categórico: se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É necessário desmamar a alma dos prazeres efêmeros para que ela possa degustar o banquete que realmente sacia, que é a vontade de Deus, ok? 3. Conhecer para se submeter. Ninguém obedece a um estranho, não é mesmo? A obediência é um subproduto da intimidade. Se a sua leitura da palavra é meramente informativa e não transformativa, você está apenas acumulando dados, não mudando o caráter. Tiago 22 nos confronta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A voz do mestre deve ser tão familiar para nós quanto o som da nossa própria respiração. Obedecer é a tradução prática do que foi contemplado no silêncio da manhã. 4. O salto da fé. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard falava que a fé exige um salto no escuro. Muitas vezes a ordem divina desafia a lógica aristotélica e conforto pessoal. Obedecer quando o comando parece um paradoxo é o que separa o seguidor do mero entusiasta. É o sim proferido no Getsemane, onde a vontade humana sangra para que a divina prevaleça. 5. A disciplina do agora. A obediência adiada é, em essência, uma desobediência sofisticada. O coração que diz, amanhã eu obedeço, amanhã eu faço tal coisa, está apenas tentando negociar uma última noite com seu próprio ídolo. A vontade de Deus tem urgência. O hábito se constrói na micro-repetição. Se você nega uma pequena inclinação egoísta hoje, está fortalecendo o músculo espiritual para as grandes renúncias do amanhã. O agora é o único tempo que temos para provar a nossa lealdade a Deus. 6. O repouso da soberania. Muitos veem a obediência como um fardo pesado, difícil de carregar, mas o Evangelho o apresenta como um descanso. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para vossas almas. Há uma paz profunda em não precisar mais decidir o próprio destino. Quando você se submete à grandeza de Deus, você descansa na soma de uma onipotência que nunca falha. Obedecer é parar de lutar contra a correnteza e permitir-se ser levado pelo rio da vida. 7. O escravo de Cristo. No grego bíblico, a palavra para servo é doulos, aquela cuja vontade foi absorvida pela vontade do seu Senhor. Não é uma escravidão de correntes, mas de amor. Quando você entende que não é de si mesmo,
pois foi comprado por um alto preço. 1 Coríntios 6:20. A rebeldia perde o sentido. Se ele é o Senhor da sua vida, a sua única resposta lógica e antológica é: eis aqui o teu servo. Bom, e o que eu te falo hoje é: não tentem ser sábios aos próprios olhos. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A obediência dói no início, porque ela é a morte do nosso egoísmo, mas essa morte é o parto da nossa verdadeira identidade. Ao perder a sua vontade, você não fica vazio. Não, nada disso. Você é preenchido pela plenitude dele. Lembre-se das palavras de Jesus em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência não é uma moeda de troca para o céu, nem um mecanismo de medo. É a linguagem visível do amor invisível. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: você está pronto para abandonar os seus rascunhos e deixar o autor da vida escrever a história definitiva? Bom, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, e para saber se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra transformação, que é o que abordamos aqui hoje. Fique com Deus, até a próxima. Amém.